Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Uma reflexão, né? Espero que todos tenham a compreensão da importância que cada um tem. Não só no grupo, mas dentro da sua família, do seu serviço, a importância que cada um tem e o quanto devemos realçar isso e poder nos analisar com essa importância. Então, vou pedir para que todos fechem os olhos, encontrem uma posição bem confortável e tome uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. E ao exalar, perceba e tenha essa percepção da sua importância. Tome mais uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. Relaxa a nuca, relaxa os ombros, relaxe a face e tome mais uma respiração bem profunda. Relaxe o tórax, os braços, as mãos. Tome mais uma respiração bem profunda, o máximo que você conseguir. E ao exalar lentamente, relaxe o abdômen, relaxe as pernas, relaxe os pés. E se houver alguma parte tensa, vai relaxando. Esse é um momento seu e o relaxamento é só um olhar atento a você mesmo, a essa pessoa maravilhosa que você é. Tome mais uma respiração bem profunda. E eu vou pedir para que vocês imaginem nesse momento o topo de uma montanha bem alta. E nessa montanha, nós vamos formar a nossa egrégora novamente. Eu peço para que cada um comece a formar esse grande círculo, lentamente, ao seu tempo, em agradecimento ao nosso Pai Maior. Tome mais uma respiração bem profunda. E perceba que quando estamos num lugar tão alto, parece que estamos mais próximos de Deus, do Criador, de Olorum, de Oxalá. Sinta essa sensação de proximidade. Sinta essa paz. Tome uma respiração bem profunda. E sinta a brisa no topo dessa montanha. Tome mais uma respiração. Eu separei algumas palavras que possa assim definir e quero que todos tenham essa importância. Todos de mão dadas. Quando entramos em uma igreja, fazemos o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando entramos em um terreiro, nós nos ajoelhamos e pedimos ao Olorum, Oxalá e Fá. Por 3. Até um átomo é dividido em 3 partes. Há 3 coisas que não recuperamos. E eu vou pedir para que nesse momento você tome uma respiração serena e profunda. Não recuperamos o tempo, as palavras e as oportunidades. Há 3 coisas que não devemos perder: a paciência, a esperança e a dignidade. Tome uma respiração bem profunda
e sinta a energia dessa egrégora que está formada ao topo de uma montanha. Quais são as suas percepções? Abrace todas elas e perceba a sua importância. Há 3 coisas que valem mais que tudo: o amor, a confiança e as convicções. Tome uma respiração. Há 3 coisas que definem uma pessoa: a honestidade, o trabalho e suas realizações. E 3 coisas que destroem uma pessoa: o vício, o orgulho e a raiva. Tome uma respiração bem profunda, de mãos dadas uns aos outros. Tenha a percepção de quem está do seu lado direito e de quem está do seu lado esquerdo. Perceba que também é formado uma outra egrégora de mensageiros de luz em volta dessa que nós criamos. E há 3 coisas mais difíceis de dizer: eu te amo, eu te perdoo, eu preciso de você. Tome uma respiração bem profunda. O quanto é difícil nos olharmos profundamente, o quanto é difícil nos definirmos. Quais são as nossas qualidades e quais são os nossos defeitos? O que aprendemos com os defeitos e o que ganhamos com as qualidades? Essa reflexão de hoje é simplesmente para que cada um saiba a importância que você tem no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional, o quanto talvez as pessoas se espelham em você e você nem sabe. Que cada um tenha nesse momento essa percepção e que possa dizer muitas vezes: eu te amo, eu te perdoo, eu preciso de ajuda. Peço que vocês tomem uma respiração bem profunda, o máximo que você conseguir, respirando o ar mais puro que essa montanha te oferece nesse momento, para que possa aliviar nessa respiração essas dores, essas angústias, esses maus entendimentos que a vida nos coloca algumas vezes. Tome uma respiração serena e peço para que vocês, nesse momento de agradecimento, de troca de energia, o que você recebe da pessoa que está do seu lado direito e o que você oferece para a pessoa do seu lado esquerdo. E essa energia que roda essa egrégora possa fortalecer a aula de hoje e mais um entendimento e trocas de conhecimento. Peço que vocês continuem de olhos fechados, enquanto o Rogério faz a nossa abertura e a nossa oração. Ainda de olhos fechados, de mãos dadas nessa egrégora, que a gente possa nos fortalecer
que os guias e protetores espirituais de cada um de nós se façam presente nesse instante, para que a gente possa dar mais um passo importante na nossa caminhada rumo ao nosso crescimento moral e espiritual. Pedimos e rogamos a Jesus, aos médicos do espaço, aos enfermeiros, aos farmacêuticos, que possam trazer as suas bênçãos e o equilíbrio necessário para o nosso irmão Marcelo Santos Nogueira, que recentemente perdeu a sua esposa, então que ele tenha todo o amparo, o amor, a luz necessária e a compreensão do alto. Pedimos também que ilumine a nossa irmã Heloísa Fraga Lopes Melo, de apenas 11 anos, que tentou contra a sua própria vida, tão jovem. Que a pureza de Deus recaia sobre ela, para que ela possa sentir o amor, sentir-se abraçada o suficiente para não mais ter pensamentos desta forma. Rogamos também a nosso irmão Enzo Nogueira Rota, que os espíritos do espaço possam abraçá-lo, dando todo o conforto, o amor, o carinho que ele tanto merece. E que ele tenha a sensibilidade de se sentir abraçado, de se sentir amado, de se sentir seguro. Agradecemos as graças alcançadas na cirurgia do nosso querido irmão Daniel Meta, que correu tudo bem com a sua cirurgia, graças aos nossos pedidos e à espiritualidade maior. Assim como também agradecemos as graças alcançadas por nossa irmã Yasmin Ceribelli Aquino, que estava com um quadro grave de rompimento da sua bolsa gestacional. E que nossa mãe Maria Santíssima, nossa mãe Iemanjá e a nossa mamãe Oxum atendeu os nossos pedidos. E de sábado até hoje, a sua melhora foi muito grande. E ela terá alta, provavelmente nas próximas horas. Por fim, peço que a espiritualidade de nossa Nana Buruquê, todos os seus caboclos e caboclas, os médicos amparadores das almas, peço a todos os trabalhadores do espaço que resgatam, cuidam e curam de nossos irmãos desencarnados, que possam, e certamente já foi, mas possam tratar do meu pai, Percival Lino Pereira, que desencarnou na última segunda-feira, mas que está amplamente amparado, recebendo os cuidados necessários para continuar a sua missão. E estendo a todos os demais desencarnados, das nossas famílias, nossos familiares, amigos,
e perderam a sua vida terrena, mas voltaram para a sua morada eterna. Rogamos aos nossos benfeitores, aos nossos anjos de guarda, aos guardiões e às guardiãs, que nos amparem nos estudos dessa noite, com a permissão e a presença de seu João da Mata, o nosso mentor dos estudos, e que está presente entre nós. Pedimos a permissão para que, através dos nossos aprendizados de hoje, possamos abrir, através dessa egrégora, onde todos continuam unidos, abrir a densidade terrena para que os mensageiros de luz possam adentrar. E assim, efetuar os seus trabalhos de mais uma noite. Que assim seja, Senhor, e assim será. Lentamente, mexam os seus pés, suas pernas, mexam seus dedos das mãos, mexam suas mãos, seus braços, e vão retornando para o aqui e para o agora, abrindo seus olhos. Muito bem. Muito bem. Boa noite a todos. A quem eu não disse ainda, mas que já entrou aqui, nós temos a Solange. Serginho, boa noite, padrinho. Boa noite. Boa noite. Serginho, boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Feliz de tê-lo aqui. Boa noite. Ileia, boa participar. noite. Ô, meu irmão. Olá a todos, boa noite. Boa noite. Rosana, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Muito bem, muito bem. Não seria diferente, e eu vou cronometrar aqui para não passar, né, do tempo, porque senão a gente não entra aqui no estudo, mas não tem como não, eu e a minha irmã que está aqui presente, a Kátia, não temos como não agradecer por tudo que vocês fizeram na última segunda-feira. Eu tenho alguns pontos importantes que eu gostaria de destacar. A Eduarda me passou o vídeo, né, das orações que vocês fizeram. E é óbvio que eu não vou nominar, né, até porque não faz sentido nominar. Deixa eu só parar essa aqui, peraí. Não faz sentido nominar, mas a todos que estavam presentes e todos aqueles que não puderam entrar, mas que fizeram a corrente, ou que oraram em outros momentos, ou que fizeram, todos, sem exceção, a gente agradece do fundo do nosso coração. Tem algumas coisas que são práticas, e são bem práticas na nossa vida. Nós somos todos aqui médiuns, uns trabalham já, outros estão iniciando, outros nem estão trabalhando ainda dentro dos centros, né? Mas vocês não têm noção de como tudo aconteceu e o quanto a oração, o pensamento, a união de vocês fez toda a diferença, E eu fui assistindo, e vocês sabem que eu sou extremamente didático, né? Eu gosto de analisar muitas coisas, né? E depois, com base nas experiências, eu gosto de apresentar para vocês, olha, né? Teve isso, o resultado foi esse. Então, acho que vocês já acostumaram comigo, e não foi diferente dessa forma. Claro, eu tive que assistir primeiro, cair em emoção total, e agradecimentos, porque por tudo que vocês fizeram, mas depois eu fui para uma análise mais técnica, até para
para trazer como causa do tamanho do efeito, porque pela primeira vez eu não participei de um grupo de oração, né, com vocês aqui, e eu fui agraciado pela oração de vocês. Então é diferente eu sentir. E mais do que eu sentir é ver tudo o que aconteceu. Vocês iniciaram essa corrente, a união de vocês aqui na segunda-feira passada, às 20h44. Começou com o Jorge fazendo a abertura, depois a palavra foi passada, acho que para Iris, se eu não estiver enganado, depois para a Maria Neide, e a Maria Neide foi abrindo espaço para que todos pudessem se manifestar à medida que sentia alguma coisa que queria falar. Às 20h44 da noite, meu pai ainda estava na enfermaria, ele ia ser transferido. Depois, deixa eu... A Eduarda aqui. A Eduarda foi fundamental, ela que me passou o vídeo. Tá? Boa noite, Eduarda. Então, às 20... Boa noite. Eduarda, só para te contextualizar, já disse que você me passou o vídeo, e eu estou explicando um pouquinho aqui para eles, de como foi todo esse processo. Tá? Então, às 20h44, vocês iniciaram, e eu saí de casa, fui a caminho do hospital, que é muito próximo da minha casa. E meu pai já tinha sido internado de manhã, como vocês sabem, acho que a Patrícia até colocou algumas coisas, depois acho que mais alguém colocou, eu pedi também oração para vocês. E às 9h25, 9h20, desculpa, eu falei para minha irmã, como podia ficar só 2 pessoas lá dentro, falei, Fabiana, troca comigo, você sai e eu entro. Isso era 9h25 da noite. No minuto 46, que vocês estavam falando ou fazendo alguns comentários, era exatamente 9h30 da noite. No minuto 46, vocês começam a rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, e a Maria Neide entra cantando. Exatamente às 9h30 da noite, meu pai chega a óbito. Depois de tudo que vocês fizeram, que vocês falaram. E depois entra a manifestação, a Flávia já havia se manifestado um pouco antes, depois a Solange, intuída, irradiada, seja como for, também se manifesta, e foi exatamente o que foi falado aqui, é o que aconteceu lá. Exatamente o que foi falado aqui, exatamente o que vocês sentiram, o que vocês viram, é exatamente o que aconteceu lá. Porque às 9h30, minha irmã sequer, ela estava ao lado do meu pai, ela e minha sobrinha, e aí eu ia fazer essa troca com ela, por isso que eu falei às 9h25, eu falei, sai, eu entro, e ela não percebeu que meu pai faleceu. De tão calmo, de tão tranquilo, ela não percebeu. Ele tinha um medidor aqui no dedo, ele estava com oxigênio, um medidor, e nem o medidor acusou um óbito, assim, viram que tinha alguma coisa estranha nos aparelhos, mas não tinha nada perceptível que fizesse um barulho na enfermaria para que chamasse a atenção dos médicos. E foi como um apagar das luzes, literalmente, sem gemido, sem dor, com muita confiança, talvez o medo que ele tivesse ali, e a Solange trouxe, né, de deixar os filhos, deixar os netos, enfim, há esse medo, imagino, acho que todos nós devemos, né, no momento do nosso leito ali, ter esse receio, né, e eu acho que era isso, de fato, era o que está segurando, era o que devia estar segurando ele, e no momento que vocês evocaram, no momento que vocês, cada um de vocês doou, né, o seu fluido animalizado, que a gente sempre fala, né, o seu ectoplasma, para juntar tudo isso, levar e dar o conforto necessário para ele, então ele desencarnou. E foi mágico, porque assim,
no primeiro momento, foi mágico para mim e muito confortante quando eu assisti no sábado. Porque aí eu comecei a entender tudo, ligando tudo. Falei, meu Deus, nesse momento estava acontecendo isso, tal. E eu fui anotando, minuto tal, aconteceu tal coisa, no minuto tal, aconteceu. E a gente via aquele processo de dor imensa que ele estava na segunda-feira, foi diminuindo, a ponto dele desencarnar e nós, minha irmã com a minha sobrinha, sequer perceber que ele havia desencarnado, nem os médicos. Tanto que eles abriram o espaço que era o espaço da visita, o horário da visita, às 9h30 da noite, tinham pessoas lá dentro e eles aí, quando viram que a minha irmã chamou, ela foi, constatou, falou, realmente, né, ele faleceu, entrou em óbito. Imediatamente eles tiraram todo mundo que estava fazendo a visita, porque não pode ficar no mesmo ambiente. Então, eu só posso agradecer. E mais do que isso, trazer um testemunho real do que eu vi, do que aconteceu, e isso para mostrar o tamanho da força que tem uma oração. E quando ela é feita com muito amor, com muita verdade, o poder que ela alcança, o quanto ela alcança. Eu achei que, muitas vezes, nós fazíamos orações, e todos nós fazemos com muita fé, muito amor, mas eu nunca tinha vivido o processo de estar do lado de lá, recebendo essa oração. E eu vou falar uma coisa para vocês. No momento que minha irmã veio, e ela veio chorando muito, eu só abracei, e eu não sei de onde veio essa paz, mas me veio uma paz muito grande, que eu falei assim, Fabiana, graças a Deus que acabou o sofrimento dele. Vamos dar graças a Deus, vamos agradecer, porque ele partiu sem envio, ou seja, sem dor, sem nada, ele estava tranquilo, sereno. Então, eu quis trazer esse testemunho para vocês, e eu relutei bastante até para falar, mas eu tive aí uma percepção muito grande do senhor João da Mata, de dizer o seguinte, não, mostre o tamanho desse poder. Né? Talvez eles não tenham a dimensão, talvez, porque fica dentro do imponderável que a gente fala no Espiritismo, a gente não consegue pegar, não consegue ver, não consegue sentir. Mas o poder ele é muito grande, e eu senti esse poder, e meu pai certamente sentiu, e minhas irmãs também, minha família toda foi acolhida. E no sábado tivemos aí também a grata surpresa, ou melhor, né, a preocupação da Yasmin, que faz parte do nosso grupo, que está internada, já estava há uma semana, com o problema da bolsa dela rompida. Nós intensificamos uma oração a partir de sábado, e hoje a mãe dela me manda uma mensagem. Os médicos passaram lá, não sabem o que aconteceu, mas sabem que a coisa tomou uma proporção e ela está bem. Ela vai receber alta. Vai receber alta. Se já não recebeu hoje, deve estar recebendo nas próximas horas. Então, é um movimento, né? É a nossa oração, a nossa fé, é saber o quanto nós somos importantes, o quanto fazemos a diferença na vida das pessoas e também na hora da passagem dessas pessoas. Tá bom? Minha gratidão, meu obrigado, o obrigado de toda a minha família para vocês, e isso vai ficar marcado para o resto da minha vida, não tenho a menor dúvida disso. Tá bom? Muito bem. E, Tatiana, muito obrigado por segurar a minha mão nessa egrégora do lado direito, e a Tatiane do lado esquerdo, tá? Foi muito claro aí, a gente tá unido nessa oração. Ok, vamos lá, vamos dar continuidade. Deixa eu... Rogério, posso falar uma coisa? Claro, Maria Neide, por favor. Sabe por que da serenidade? Porque a mãe dele veio pegá-lo. A mãe dele? A mãe dele. Por isso que ele foi sereno. Olha que lindo. Eu pensei na minha avó o dia inteiro. E no momento que, de manhã, quando eu levei ele, fui embora, Maria Neide, eu deixei ele, eu fiquei até as 2h30 da tarde e saí para minha irmã vir, porque aí eu comecei a falar, venham para cá, porque eu já estava sentindo que a coisa não passaria daquela noite. Então aí veio minha irmã, a Fabiana, a Kátia, que está aqui com a gente, ela estava cuidando da filha dela, que tinha ganhado o nenê lá em Suzano, então estava difícil para ela vir.
Mas eu fui embora e eu me veio a minha avó na cabeça, assim, Ela veio, veio. momento. A todo momento. Eu não saí da minha cabeça falando, meu Deus, que minha avó, por que eu estou pensando na minha avó, né? Ela. Então, que bom, fico muito Respondeu. feliz que... Muito. Porque isso dava uma segurança para ele, que vocês nem imaginam. Porque por isso que ele ficou sereno e foi. Ele, há uns 20 dias atrás, eu estava sentado com ele, na cama, sentado, deitado e tal, e ele veio me perguntar como era o lado de lá. Eu falei, pai, em sã consciência aqui, pelo véu do esquecimento, eu não tenho como te dizer. Mas todas as pessoas que têm uma experiência quase morte, quando voltam, falam que não queriam ter voltado, porque era tão bom onde elas estavam, que elas não queriam voltar. Aí ele falou assim para mim, você acha que as pessoas nos acolhem? Tem alguém da família que vem? Eu falei assim, isso eu sinto, todos falam. Aí os livros espirituais, né, que a gente lê, fala. Aí ele falou assim, será que eu vou ser acolhido pela minha mãe? 20 dias antes, Maria Lídia. Eu falei, pai, aqueles que você mais ama e tem saudade, certamente vão estar te abraçando. Isso só nos conforta ainda mais. Diga, Flávia. Qual era o nome dela? Messias Romão Pereira. E do meu avô, Vicente Lino Pereira. Tá. Eu confesso que depois eu entrei num questionamento, né, Tia Neide? Foi porque eu acho que foi muito... Acho que eu não vou conseguir falar. Mas foi muito forte o que eu senti, né? E aí eu entrei num questionamento depois do porquê que eu tenho essa mediunidade, né? Porque parece que algumas pessoas falam que quer se mostrar, quer se achar, e não é. É uma coisa que é minha e que vem. É muito forte. Eu entrei num questionamento. Eu falei, por que eu tenho essa mediunidade? E eu fiquei, assim, um pouco chorando ainda por muito tempo. Até que depois eu consegui me acalmar, e aí eu fui me acalmando. Mas eu entrei num questionamento muito forte, assim, porque eu senti daqui. Parecia que é como se eu estivesse fazendo um transporte, sabe? Sim. E aí eu fico pensando, será que é isso mesmo? Desculpa. Não, Flávia, é isso mesmo. O que você sentiu faz parte da sua mediunidade, assim, vocês foram as duas mais ostensivas, você e a Solange, mas isso tudo aconteceu porque todos que estavam unidos doaram energia para que isso acontecesse, né? Doaram, cada um doou o seu fluido animalizado para que essas manifestações ocorressem, senão elas não iam ocorrer. Então ela potencializa porque tudo isso está formado na egrégora. E vocês canalizaram melhor essa energia, canalizaram assim, né? Foi designado para que vocês pudessem estar falando. E o seu questionamento, talvez, ele é justo quando a gente pensa que somos humanos, né? E por mais que a gente leia livros, estude, faça o que for, no momento como esse, a sensibilidade é difícil. A gente é muito bom para estudar a teoria, né? E demora muito para a gente evoluir, para quando chega a prática na nossa vida, de a gente não se questionar. Mas o que eu posso dizer para você é que é uma bênção que você, a Solange, todos aqui fizeram. Uma bênção, uma bênção. Porque eu tive a oportunidade de assistir depois, e eu estava lá no momento. E vocês não sabem o quão bom foi para mim.
Quão bom, eu já passei para minhas irmãs, expliquei para elas, ó, no minuto tal aconteceu isso. Por que isso? Porque isso nos conforta. Então, esse mesmo conforto que vem para mim, vai para outras pessoas. Então, não se questione no sentido de se maltratar. Porque não, muito pelo contrário, isso me levou a uma paz que eu precisava, porque eu me questionei também, Flávio. Eu me questionei também, eu falei no vídeo para vocês. Porque é inevitável você estar diante de uma situação dessa e você fazer questionamentos. Poxa, eu ajudo pessoas, eu ajudo, auxilio a curar pessoas, a gente está tendo uma guerra, e por que isso não acontece comigo? Né? Eu também levei a isso, expliquei para vocês as respostas que eu tive. Então, se conforta o teu coração, eu acho que deve confortar, é uma missão e que você deve levar essa missão para tantas outras pessoas, como eu precisei, para que também sejam confortados esses corações. Minha gratidão a vocês, a todos vocês. Diga, Leia. Ô, Rogério, teve um outro dia que a gente estava em aula, eu falei, né, da questão que, às vezes, as pessoas, antes de partirem, eu sinto a presença delas, né? E aí, na segunda-feira, no dia a gente fazendo a oração, eu não consegui falar, que nem a Flávia falou, eu fiquei aqui só rezando junto com todo mundo, pensando, e sem entender, porque eu não sei se eu perdi o comecinho, aí tinham falado que ele estava internado, mas na minha cabeça começou a vir que ele estava sendo preparado para poder ir embora. E aí acabou a oração, e logo depois você mandou no grupo o horário que ele tinha desencarnado. E nesse mesmo instante que ele desencarnou, eu olhei no relógio, né, na hora da oração, aí eu fiz 9h30. Não sei, sabe quando você olha e grava? E eu entrei em pânico sozinha, que desabei a chorar. E fiz para mim mesma, ele acabou de partir. Aí, só que eu fiquei na minha dúvida, esse questionamento que a Flávia falou, às vezes a gente passa a falar, por que às vezes eu não acredito em mim mesma, né? Nessas sensações, nessa questão, né? A gente fica meio em dúvida, né? E aí, quando você colocou o horário, aí eu chorei mais ainda. Eu falei, mas eu senti, ele veio, que eu acho que a Flávia também sentiu, todo mundo deve ter, porque estava nessa oração, estava nessa egrégora imensamente forte. E aí no dia eu falei, eu não vou conseguir falar para ninguém isso. Eu falei, vou guardar e a hora que der a oportunidade eu conto. Mas mais uma vez eu tive essa experiência de alguém que está indo embora, vem dar um ar da graça, né? E aí, Leia, e isso daí eu tenho certeza que mais pessoas naquele dia sentiu também, estava sentindo, né? Até porque, à medida que vocês vão mergulhando, os sentimentos vão aflorando. Está em corrente, todo mundo vai percebendo. Isso é bom, até para que vocês também, no seu caso, Léa, aprenda a ouvir a sua intuição. Talvez não seja a sua intuição, que eu digo, fisiológica, realmente. Talvez o próprio mentor, aquele que está próximo de você, na irradiação ali, né, já está trazendo esse sentimento, e a gente tem que falar, Eu costumo dizer uma coisa que, assim, tudo que vem como intuição, e que às vezes vem sem sentido, claro, se não é, desde que não seja para machucar ou deixar alguém perturbado, mas eu falo. Às vezes eu mando uma pessoa do nada, né, que eu veio na minha cabeça, veio uma informação, alguma coisa, eu falo e no final eu falo assim, ó, se fizer sentido para você, tudo bem, se não, o recado está dado. É isso que eu faço. Então aprenda a ouvir bastante, tá bom? Isso é um exercício mediúnico que você tem que fazer.
Com certeza. Obrigada. Vamos lá. O senhor Ari quer falar alguma coisa? Não, né? Patrícia, você quer falar alguma coisa? Quer entrar na aula, pá? Quer entrar na aula, pá? Oi. Oi, Rogério. Oi, senhor Ari. Você quer falar alguma coisa? Não, tudo bem. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Nada. Deixa eu só fazer uma coisa. Que a Patrícia quer entrar. Vou mandar aqui para ela. Peraí. Pronto. Eu já habilito ela aqui. Ok, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Pronto. Oi, Patrícia, está me ouvindo? Patrícia? Oi, boa noite, estou Então ouvindo, tá estou ouvindo. Ok, vamos lá então, vamos dar continuidade. Vida que segue, amor no coração, gratidão, é o que nós temos que ter, e eu tenho imensamente por vocês. Vocês são uma turma mais do que especial para mim, e vão ficar no meu coração com o resto da minha vida, nas minhas orações também. Gratidão a todos. Vamos lá. Iniciando o módulo 5. Fizemos uma viagem pela parte espiritual, pela parte que a gente chama aqui o invisível dentro da Umbanda, né? O mundo invisível que nos cerca. Então, conseguimos fechar o nosso conceito de tudo aquilo que influencia o nosso campo energético, que a gente não consegue ver, aquilo que influencia o corpo etérico, que a gente não consegue ver, o quanto isso gera de influência na espiritualidade, que a gente não consegue ver, os próprios espíritos, né, os fluidos que nós estudamos aqui, que a gente também não consegue ver. Então, esse mundo invisível que nos cerca, eu diria que é o mundo principal, e é ele que vai ditar a nossa trajetória, seja como médium trabalhador, seja como um cidadão comum, porque todos nós, como nós já vimos, também somos detentores de mediunidade. Então, somos uma antena receptiva, né, onde a gente recebe aquilo que tem que receber desse mundo invisível, e também emite tudo aquilo que podemos emitir, que são os nossos pensamentos, os nossos fluidos, enfim, tudo aquilo que se transforma, né, em algo energético que a gente não consegue ver, mas que ele está aí pairando, e a prova disso foi, inclusive, sobre o meu testemunho das nossas orações. Muito bem, agora nós vamos entrar e vamos começar a entender e falar mais sobre a religião Umbanda. Agora esquece Kardec, tudo que nós tivemos que aprender até aqui veio. Então nós sabemos tudo aquilo que nos rodeia, que nos influencia, e como médiuns. Agora vamos falar da religião da Umbanda. Vamos começar a entrar, a entender o que é essa religião que nos trouxe, o que ela nos trouxe, como funciona essa religião na prática. Então nós vamos estar falando as 7 linhas da Umbanda, os tipos de Umbanda que existem. A partir de agora a gente vai começar a entender, né, por que existem várias vertentes diferentes. A gente vai entender o porquê, como que chegou a isso, tá bom? Então, vamos falar um pouco da religião da Umbanda. Veja só, não existe um consenso sobre a origem, nem sobre o significado da palavra Umbanda. Principalmente hoje, né, no TikTok, no Instagram, você vai ver dezenas, se não centenas de pessoas falando da origem da palavra, e aí vai, porque aí tem aqueles que defendem que não é Zélio, outros que defendem que é Zélio. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, simplesmente a gente está trazendo os dados históricos para que aí cada um forme o seu conceito. Então, existem correntes de pensamentos
que contemplam, vamos dizer assim, o ponto de vista histórico e cultural, e outras que são baseadas em depoimentos, muitas vezes depoimentos de espíritos que na época eram, e talvez até hoje, eram considerados como espíritos sábios, tá? Então nós vamos analisar aqui alguns pontos, tanto o histórico-cultural, quanto o depoimento, aqueles que vêm através do depoimento desses espíritos. Então, no livro Iniciação da Umbanda, esse livro aqui, quem não tem, acho que é um bom livro para você começar a aprender um pouco sobre a Umbanda. Nesse livro, A Iniciação da Umbanda, que é do pai Ronaldo Linares, do Diamantino Fernandes Trindade, do Wagner Venanzini Costa, ele traz conceitos da criação da Umbanda, da chegada da Umbanda no Brasil, ou da fundação dessa Umbanda, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou pegar aqui dentro desse livro, a página 51, que talvez ela comece aí a nos dar alguns parâmetros do que é a Umbanda, como ela foi surgindo, e a palavra, né? Principalmente aqui que nós estamos vendo, o significado da palavra Umbanda. Porque quando a gente entende o significado da palavra, a gente começa a abrir o horizonte e enxergar, poxa, então talvez veio daqui, talvez nasceu aqui. Então vamos entender o significado. Então ele relata assim, ó, na página 51, ele fala assim: a palavra Umbanda, segundo Cavalcante Bandeira, em sua grande obra, O que é Umbanda, é originária da língua quimbundo, encontrada em muitos dialetos bantus, falado em Angola, Congo e Guiné. E não é segredo algum, pois em virtude dos interesses comerciais e do período em que Portugal manteve suas colônias na África, foi devidamente estudada, existindo várias gramáticas de autores insuspeitos, em que são citados as palavras Umbanda e Quimbanda, nome que é comum na África. Às vezes, é citada como uma nação poderosa, outras vezes, como um espírito dessa mesma nação. Então, aqui a gente começa a entender o significado dessa palavra Umbanda. Vamos mais adiante aqui. Uma possibilidade mais remota dá a origem dessa palavra no orientalismo iniciático, no qual o mantra a Umbanda, que tem o A ali na frente, né? A Umbanda representa um alto significado esotérico, como foi discutido no primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda, realizado em 1941, no Rio de Janeiro. Nesse congresso, Diamantino Coelho Fernandes, da Tenda Mirim, apresentou uma tese intitulada Fundamentos Históricos e Filosóficos, no qual discorreu sobre o tema. Em um dos trechos da sua tese, encontramos a seguinte questão. Umbanda não é um conjunto de fetiches, seitas ou crenças originárias de povos incultos ou aparentemente ignorantes. Umbanda é, demonstradamente, uma das maiores correntes do pensamento humano existentes na Terra há mais de 100 séculos, cuja raiz se perde na profundidade insondável das mais antigas filosofias. Então, a gente começa a ver, está falando de 100 séculos atrás, já existia alguma coisa que remetia para essa palavra Umbanda. Muito bem, vamos lá. O vocábulo Umbanda... e na verdade aqui... eu vou falar, a gente eu paro para falar. Então, vamos lá. O vocábulo Umbanda é oriundo do sânscrito, a mais antiga e polida de todas as línguas da Terra. A raiz mestra, por assim dizer, das demais línguas no mundo inteiro. Sua etimologia provém de Aum
Bandhan, ou, falando no dialeto, Om Bandha, em sânscrito. Ou seja, o limite significa o limite do ilimitado. Então, essa palavra, se a gente pegar 100 séculos atrás, ela já aparecia no sânscrito da mesma forma, ok? Muito bem. Essa teoria, depois, ela primeiramente, ela foi confirmada, inclusive, gente, pelo próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque quando ele é perguntado, né, o que é essa religião, o que é esse nome Umbanda, ele já fala, né, que Umbanda era uma palavra antiga, trazida do antigo sânscrito, que ele também estaria colocando como algo ilimitado, algo grandioso. Então, o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele também falou a respeito disso quando ele foi fundada, vamos dizer assim, a Umbanda que nós conhecemos hoje, tá? Muito bem, vamos lá. Na gramática, de Quimbundo, do professor Dr. Quintão, encontramos Umbanda significando a arte de curar, ou curandeiro. Então, os quimbundos, eles tratavam essa palavra Umbanda como arte de curar, ou, na quimbanda propriamente dito, curandeiro, tá? Algumas deformações linguísticas atuais no Brasil atribuem essa palavra como se fosse ao feiticeiro, dando um título, ou título de quimbandeiro, que no país de origem, a África, é chamado de mulode. Então, aqui no Brasil, algumas pessoas, algumas correntes falam que essa palavra Umbanda, ela está atribuída a feiticeiro, e não tem nada a ver. A Umbanda, para o quimbundo, é arte de curar, ou curandeirismo, ou curandeiro, tá? E a palavra feiticeiro, ou qualquer outra coisa, ela tem uma palavra própria lá, que é chamada mulode. Então, resumidamente, nós temos que Umbanda, dentro da gramática quimbundo, significa a arte de curar, o ofício do ocultista, ciência médica, magia de curar. Então, está tudo Umbanda, a palavra Umbanda relacionado à cura, sempre a cura, ok? Agora, é claro, nós temos uma outra corrente, uma outra forte corrente, que alega que esse termo ele já era utilizado pelos índios brasileiros. Isso é uma outra corrente, ok? Que diz que essa palavra Umbanda já era utilizada pelos indígenas, antes mesmo do descobrimento do Brasil, tá? Tribos que já ficavam dentro do nosso, vamos dizer, dentro do nosso território geográfico, que falavam o dialeto tupi, também, segundo alguns escritores estudiosos, já utilizavam a palavra com a seguinte sonorização. Então, eles falavam que era Aumbandan. Aumbandan. Então, essa corrente afirma, né, ou alega, que esses indígenas, esse povo originário, eles receberam essa instrução de seres de altíssima elevação espiritual, que transferiram para eles todo o conhecimento de cura dessa palavra Umbandã. E se você dividir essa palavra, realmente, vamos dizer o seguinte, a gente, dividindo a palavra em termos, né, vamos colocar assim, nós vamos ter lá Aum Bandan, que segundo também aqueles que adotam esse conceito, né, esses termos, eles podem ser, e eles são encontrados, e são também traduzidos do alfabeto adâmico. O alfabeto adâmico que foi descoberto pelo Marquês Alexandre Sandot-Edrier. Ele
ele descobriu isso, inclusive ele intitulou depois um livro chamado O Arqueômetro, né, onde ele demonstra esse alfabeto adâmico e ele traz para as nossas línguas atuais, ou as nossas letras atuais utilizadas em boa parte do mundo. O que é o alfabeto adâmico, pessoal? Só para vocês entenderem. De acordo com o judaísmo, e também alguns cristãos, é a língua falada pelo primeiro indivíduo, né, primeiro ser humano no planeta. Então, adâmico porque vem de Adão. Eles trazem uma analogia de Adão. Por isso que se chama alfabeto adâmico. Então, seria, né, claro, o judaísmo, o próprio cristianismo, alguns segmentos do cristianismo fala que foi a língua passada no Jardim do Éden a Adão. E aí, a partir dessas línguas, elas foram se distribuindo mundo afora, continentes afora. Então, mas seria o primeiro alfabeto existente dentro da raça humana, tá? E você vai encontrar essa separação aqui, A-U-Bandã, nesse alfabeto adâmico. Você consegue achar essa palavra lá. Então, nós estamos dizendo que talvez a Umbanda, ela faça parte, ou essa palavra A-U-Bandã, ela também poderia estar já sendo divulgada, né, desde os primórdios aí do homem dentro da sua inteligência, dentro da sua, já um homem, né, sabedor, vamos dizer assim, com conhecimento. Então, a tradução, ela ficaria assim, dentro desse alfabeto adâmico. A palavra Aum significa a divindade suprema. A palavra Ban significa conjunto, sistema, e a palavra Dan significa regra ou lei. Se nós olharmos esse significado individual e juntando todas elas, nós teríamos uma interpretação que seria o seguinte: essa palavra, a Umbanda, seria o conjunto das leis divinas, tá? Conjunto das leis divinas. Então, essa última, vamos dizer assim, que a gente colocou aqui, eu entendo que seria que tem mais a cara da Umbanda, né, que é mais próxima, é um conjunto das leis de Deus, das leis divinas, é o que mais atende. Então, eu acredito que sim, os povos originários, como foi localizado por estudiosos, antropólogos, pesquisadores que encontraram essa palavra lá nos povos originários, eu acredito que ela tem assim a sua origem muito lá, muito antes. E isso não desabona em nada o fato da origem do ser humano, né? Ou melhor, não desabona em nada e não veio da África, até porque a origem do homem, cientificamente comprovado, seria na África. Então, a gente está falando, talvez, de Adão, né, a figura de Adão, que certamente não era aquele Adão que a gente vê nos filmes de olhos azuis, cabelos claros, não é nada disso, né? Então, o Adão, vamos dizer assim, a raça humana, ela nasce na África, né? Então, possivelmente, essa palavra saiu de lá, sim. Né? Saiu de lá, dentro mesmo desse alfabeto adâmico. Muito bem. Aqui está a palavra Umbanda, aí sim, dentro do alfabeto adâmico. Cada uma dessas letrinhas aqui significa Umbanda, ok? Juntas significam Umbanda, tá? Muito bem, sendo nação poderosa, o limite do ilimitado, magia de cura, medicina do povo, o conjunto das leis divinas, pouco importa. Creio que nenhuma palavra ou sentença, né, vamos dizer assim, foi
foi capaz de traduzir tão bem o conceito da nossa religião, quanto o próprio conceito dado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Eu acho que o conceito dele talvez tenha fechado, né, assim, todos os conceitos correntes que vinham se manifestando, as diferentes correntes. Que significa o quê? A Umbanda, para Caboclo das Sete Encruzilhadas, a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Eu acho que esse é o maior conceito que a gente pode ter do que é a Umbanda. Manifestação do espírito para a caridade. Tem um conceito que é do Alexandre Comino, que eu também gosto bastante. Ela é simples, mas eu gosto. Ele divide, ele fala assim que a palavra Umbanda, ele divide a palavra ele fala que é Deus, e banda, que seriam todos nós, né? Então seria Deus conosco. É um conceito simples, mas que eu também acho que faz bastante sentido. É o Deus único e a banda que somos todos nós, tá? Muito bem. Vamos entender agora o símbolos que envolvem a nossa querida Umbanda. Em seus mais de 100 anos, né, de Umbanda, a Umbanda ela foi adquirindo, vamos dizer assim, algumas iconografias próprias e oficiais, foram oficializadas elas depois, né? Mas uma vez que toda a nação, ou mesmo uma agremiação, vamos dizer assim, esportiva, ela possui símbolo, ela possui bandeira, ela possui hino, e é claro, é mais do que lógico que a nossa religião, com o tempo, ela fosse se dispondo desses mesmos tributos, né? Ela passou a ter uma bandeira, ela passou a ter um hino, né, que é onde nós cantamos o hino da Umbanda, símbolos, né, muito ligados a ela. Então, é isso que a gente vai entender e vai falar um pouquinho aqui hoje, para entender o que é essa nossa religião Umbanda. Então, quais são os símbolos principais dentro da Umbanda? O símbolo mais comum que você vai ver é o hexagrama, ou conhecido como Estrela de Davi. Esse é o símbolo maior da Umbanda. Você vai ver muitas casas de Umbanda que tem esse símbolo na entrada, às vezes tem esse símbolo no congá. É um símbolo muito usado em sacramentos, tá? Por exemplo, o batismo, a apresentação de uma criança, nos casamentos e até mesmo nos funerais. Geralmente as entidades pegam, né, as suas pembas e riscam as pembas lá com essa estrela, né, um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Então, é um símbolo, ele é composto por dois, deixa eu até ver se eu marquei aqui, sim, ele é composto por dois triângulos, como eu falei, entrelaçados, né, um com ponta para cima e um com a ponta para baixo, que vocês não devem se confundir com o hexagrama pagão. Tá vendo que aqui, ó, esse aqui é um hexagrama pagão. Se vocês olharem bem, ele é um triângulo para cima e um para baixo, porém ele se entrelaça. Tá vendo? Ó? Um passa por dentro do outro aqui. Esse hexagrama em nada tem a ver com a Estrela de Davi. Esse é um símbolo pagão. Esse não. Tá? É importante a gente não confundir. Então, esse significado da estrela para cima, né, do triângulo para cima e o triângulo para baixo, ele significa o céu, o triângulo voltado para cima é o céu, e o triângulo para baixo significa a terra. Davi, pessoal, foi o maior rei, né, e dominador do planeta. Então, por isso, a força dessa estrela era e é muito usada, né, pelos judeus, mas é muito usada também dentro da nossa religião.
Esse hexagrama pagão também você vai ver, tá? Como vai ser conhecido também como selo de Salomão. Muito o pessoal da maçonaria utiliza bastante, tá bom? Esse daqui que eu estou mostrando aqui para vocês à minha direita. Então, dessa forma, aqui, ó, né? Um ponto riscado aqui de um possivelmente um caboclo, talvez. Mas, dessa forma, estabelece, então, essa dualidade do nosso mundo. Né? O espiritual e o material é a dualidade. Essa estrela da Davi, ela mostra a dualidade. O triângulo para cima e o triângulo para baixo, ele mostra bem a dualidade que existe em tudo que há no universo. Então, é o espiritual material, é o espiritual e o homem, é o positivo e o negativo. Formam também duas trindades, né? Se a gente olhar, então, para muitos, o que aponta para cima é a trindade tradicionalmente conhecida como Pai, Filho e Espírito Santo, e dizem que enquanto aponta para baixo seria o mundo, né? A parte terrena, o homem e a mulher. Então, você vai ter várias vertentes, vários entendimentos diferentes aí, mas para a nossa banda o que interessa, né, o que é interessante é que, além das dualidades que, obviamente, estão representadas nesse símbolo, nós teríamos também a interpretação da trindade dentro da nossa doutrina, né, que seria Olorum, Oxalá e Ifá, né, que é igual ao Pai, Filho e Espírito Santo. E o triângulo que aponta para baixo poderia estar simbolizando ali o Orixá Exu, né, o Orixá Exu, Exu como representante masculino e Pombagira como representante feminino. Está mais ou menos aqui, cadê? Então seria aqui para cima Olorum, Oxalá e Ifá, e aqui Exu, Pombagira e Exu trabalhador. Muito bem. Então, esse símbolo, ele é um símbolo largamente utilizado por muitas casas umbandistas para cerimônias oficiais, como eu disse para vocês, entre elas o batismo, a apresentação de crianças, casamentos e também nos funerais. Tem alguns livros que você vai ver, você vai ler, que ele também fala que essa vértice para baixo, né, o triângulo para baixo, desse símbolo, ele pode representar apenas Exu representante, não é Orixá, Pombagira e Exu Mirim, tá? Então, é importante que eu fale, porque se você pegar algum autor que trate dessa forma, pelo menos você sabe que é uma corrente minoritária, mas existe. Então, esse é o hexagrama, né, da estrela de Davi. Então, aqui, vamos entender bem aqui dentro do judaísmo, né, seria o céu, né, representando aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E com o triângulo para baixo seria a terra, o homem e a mulher. Para nós umbandistas, como que nós fazemos? Como nós interpretamos? Da mesma forma, é o céu, né, o triângulo que fica em pé, é o céu, Olorum, que a palavra Olorum é Deus, Oxalá, que é o nosso representante maior, é a força de energia, a maior força de energia de Deus, e Ifá, que é o nosso representante do Espírito Santo, é aquele que traz a palavra, aquele que divulga, aquele que muitas vezes vai trazer a intuição, aquilo que o homem precisa fazer na Terra. Tem o mesmo papel do Espírito Santo. É o grande revelador, tá? Opa, deixa eu botar aqui em cima. E aqui, para baixo, então, seria a terra, Exu, Orixá, Exu e Pombagira. Tá bom? É exatamente assim que ele fica representado. Isso vocês vão ver na maioria das doutrinas de Umbanda. E é um símbolo, gente, que você vai ver em várias pinturas,
principalmente católicas. Principalmente católicas. Se você pegar a Santíssima Trindade, nessas pinturas que foram feitas, né? Você vai ver aqui, ó, você vai ver sempre os triângulos aqui, ó, sempre. Você pegar, para quem assistiu aquele Código da Vinci, você vai ver um monte dessas, na Capela Sistina ali, um monte desses simbologias que eram tratadas. Mesma coisa aqui, ó, tá vendo, ó? Deus, o homem e a mulher, né? Deus, o homem e a mulher. Tá vendo? Da mesma forma, né? E aqui seria o Deus encarnado, né? Que seria Jesus. Então, você vai ver esse tipo de simbologia da estrela de Davi em várias, mas em várias pinturas, principalmente as pinturas da Igreja Católica. Muito bem, dentro do símbolo da Umbanda, nós também temos a bandeira da Umbanda. A ideia de uma bandeira para a Umbanda, ela surgiu através do Babalorixá, que era presidente da Associação de Umbanda lá de Caxias do Sul, Saúl de Medeiros. Ele idealizou a bandeira, né, que de imediato ela foi muito bem recebida pelo povo umbandista lá de Caxias do Sul, e depois acabou saindo para todo o estado do Rio Grande do Sul, mas essa ideia dela nascer de uma forma meio regionalizada, ela acabou se estendendo para todo o território nacional. Todo o território nacional. Então, esse daqui é o Saúl de Medeiros, tá? Em abril de 2008, o pai Saúl de Medeiros associou-se lá na Federação Umbandista do Grande ABC, aqui, pertinho de nós. Ele se filiou, ele se associou à Federação Umbandista do Grande ABC. E em 1º de julho do mesmo ano, lá de 2008, eles, então, lançaram oficialmente a bandeira da Umbanda, lá no Teatro Municipal, aqui, do Paulo Machado de Carvalho. E, nessa ocasião, lá em 2008, quando eles lançaram, eles convidaram mais de 1.200 umbandistas, mas principalmente pais e mães de santo, dirigentes espirituais do Brasil inteiro. Até porque, como ela tornaria, né, uma bandeira da Umbanda oficial e nacional, então eles divulgaram e pediram o apoio de todos esses pais e mães de santo da época, lá em 2008. Então vieram todos, mais de 1.200, estiveram presentes no lançamento oficial dessa bandeira, que é exatamente, para quem não lembra ainda, essa que eu uso aqui na aula, ó, tá vendo? Se você pegar todos os slides que eu uso na aula, é aqui. É a bandeira da Umbanda. Né? Umbanda, luz divina, força que nos dá vida, a grandeza nos conduz. Essa é a bandeira oficial da Umbanda. E quando você olha, né, a imagem, a ideia, né, que foi passada pelo pai Saúl de Medeiros, é que a imagem é de um sol ali, vamos dizer assim, radiante, né? E no seu núcleo sai uma figura que, no primeiro momento, parece a de um pombo, né? Um pombo branco, mas se você olhar com mais atenção, a forma ela se modifica, né? Vai deixando transparecer ali um espectro, vamos dizer assim, um espectro humano angelical. Parece um anjo ali, né? Um homem que está ali no meio, com os braços assim abertos, como se tivesse essas asas angelicais, enormes asas ali, como se ele estivesse indo a um destino determinado, a realizar a sua missão, né? Então, ele tem todo um significado também, essa nossa bandeira. Então, essa aqui é a bandeira oficial da Umbanda. Existem casas mais tradicionais que geralmente colocam uma bandeira do Brasil, né, dentro da casa, porque é uma religião genuinamente brasileira, então, algumas casas colocam a bandeira do Brasil, e ao lado coloca essa bandeira da Umbanda, tá? Em algumas casas vocês vão encontrar isso. O que mais que nós temos aí de símbolos da Umbanda? Nós temos o hino da Umbanda, nosso hino maravilhoso, e nós temos que saber, né, qual a origem dele, quem escreveu,
Então, além dessa letra maravilhosa, né, é a história do hino da Umbanda que torna ela mais bela ainda, pessoal. Então, José Manuel Alves, mais conhecido como J.M. Alves, e você vai ver muito desse J.M. Alves em muitos livros mesmo. Ele era um português, nasceu, né, em Portugal, mas radicado aqui no Brasil. E ele era um compositor, assim, bastante reconhecido. E muitas canções aí da sua autoria foram gravadas por cantores conhecidos lá da época, né? Como as Irmãs Galvão, o grupo Piratininga, Silva, Enio Santos, enfim, vários outros aí, expoentes, vamos dizer assim, da música popular brasileira, né? Em 1955, ele faz então, uma marchinha Pombinha Branca, né? Numa parceria que ele compôs lá com Reinaldo Santos, que foi gravada por Juanita Cavalcante, né? Era uma marchinha de carnaval. E ainda fora isso, ele foi gravando muitas valsinhas, bailões, diversos gêneros musicais. Ele era um cara muito requisitado pelos cantores da época, porque ele tinha realmente letras assim muito, muito importantes e que faziam grandes sucessos, né? Então, ele inclusive, em 1957, ele lança lá um LP dele, um disquinho de vinil, que também foi bastante comentado na época, né? No entanto, o José Manuel Alves, ele era cego. E aí, em busca da cura, né, que ele queria se curar, ele foi à procura de uma ajuda, e nessa de procurar ajuda, de solicitar orientação de um de outro, uma pessoa chegou para ele e falou assim, olha, você precisa, né, ir num terreiro, numa tenda de Umbanda, e você vai lá e vai procurar pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era, na verdade, a tenda do próprio Zélio Fernandinho de Moraes, lá no Rio de Janeiro. E ele foi, né, ele se dirigiu ao local, e quando ele chegou lá, ele não conseguiu falar com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas ele ficou apaixonado pela religião, pelos toques, ou melhor, lá não tinha toque, mas pelas palmas, pelos pontos que eram cantados, ele ficou encantado com aquilo. E aí ele acabou se convertendo ao umbandismo. Olha só, né? Se tornou um umbandista. E aí, então, ele compôs uma canção para homenagear, porque tinha tocado tanto o coração dele, tinha dado tanta paz. Ele foi buscar uma cura, mas ele saiu de lá com tanta paz, tão apaixonado pela religião, então ele foi lá e compôs uma canção para homenagear aquela religião que ele havia conhecido. E aí, numa dessas vezes que ele passou a ser um frequentador assíduo, até que uma vez ele conversou com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e aí ele apresentou a letra, falou, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas gostou daquilo que ele cantou ali, né, do que ele falou. E aí o Caboclo das Sete Encruzilhadas, então, vira para ele e fala assim, uma coisa a partir de hoje, José, a partir de hoje, essa música ela passa a ser o hino da Umbanda. Então, em 1961, durante o segundo Congresso Brasileiro de Umbanda, que à época foi presidido por Henrique Landim Júnior, Henrique Landim Júnior é uma pessoa muito importante dentro do movimento umbandista, que foi finalmente oficializada em todo o Brasil também, com a participação. Então, esse congresso, gente, teve quase 5.000 praticantes, né, da Umbanda. E aí ele, então, foi apresentado oficialmente, aí todos os pais e mães santos de norte a sul do país concordaram, né, com o que o Caboclo das Sete Encruzilhadas tinha falado, tinha solicitado, e foi, então, transformado o nosso hino. Originalmente, ela foi
ela foi composta para ser interpretada como uma marcha, né, de um hino, mas depois, como ela caiu na graça do povo, né, do povo trabalhador, da Umbanda, ela passou a ser cantada ao som dos atabaques, né, nos terreiros de todo o Brasil. Por que isso? Porque, por que ele tinha feito no estilo de uma marcha, de um hino? Porque a gente tem que lembrar que a primeira tenda de Umbanda, que foi a Nossa Senhora da Piedade, o Caboclo das Sete Encruzilhadas não permitia o toque dos atabaques naquele terreiro. Nos outros 6 terreiros que o Zélio abriu depois, todos tinham os atabaques, mas só o Nossa Senhora da Piedade que não tem, e como não tem até hoje. Se você for lá, até hoje você não vai encontrar. Então, esse daqui é o nosso José Manuel Alves, o autor do nosso hino, e aqui eu deixo o hino para que vocês possam, para quem não conhece, para que vocês possam entender a letra. Então, é uma letra que, para quem trabalha no centro, quem dirige algum centro e não canta esse hino, eu diria o seguinte: cante, e se de preferência logo no começo. Não quero ritualizar ninguém, não, mas é porque o que acontece? As pessoas que muitas vezes chegam a um terreiro de Umbanda e não conhecem a Umbanda, ela sempre ouviu falar da Umbanda. Infelizmente, né, gente, a gente sempre ouve falar lá do ruim. Ah, porque isso, faz aquilo, você já vai com medo. Para quem não conhece, vai a primeira vez, já vai com medo. Só que quando você vai e canta um hino desse, eu acho que é como se fosse um bálsamo, que a pessoa olha e fala assim: nossa, realmente eu estou na paz, né? Estou segura onde eu estou. Porque a letra, né, para quem não conhece, o ritmo, vou cantar rapidinho aqui, só para a gente, para quem não conhece, conhecer. Então ela fala assim, ó: refletiu a luz divina com todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que vem lá de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Olha que letra maravilhosa, né? Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que vem lá de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz. Quer dizer, a pessoa que não conhece, que está lá com medo, com certo receio, quando ouve, né, um hino desse, eu tenho certeza que toca o coração, porque ele é muito bonito, ele tem uma força, uma radiação muito bonita, muito forte, e eu tenho certeza que a pessoa ali se sente segura naquele momento. Diga, Tatiana. Quem levantou a mãozinha, Tatiana ou a Tatiane? Oi, desculpa, foi sem querer. Não, tudo bem. Mas eu vi que você colocou aqui, lindo hino da Umbanda. E é verdade, né? É lindo mesmo. Muito bonito. Então, para quem, né, dirige o seu centro e quiser, e não caso, eventualmente não cante, se quiser cantar, eu sugiro, porque realmente você acaba ajudando ainda mais o ambiente. Vamos falar aqui um pouquinho, eu acho que dá tempo, deixa eu ver aqui. Não vamos não. Vamos parar por aqui, vamos entender esses símbolos, e aí, a partir da semana que vem, nós vamos falar da influência da Umbanda, tá? E que influenciou a Umbanda, e aí nós vamos falar um pouquinho
das religiões que influenciaram, né? O quanto elas influenciaram, para que a gente comece a desmistificar muita coisa que a gente vê, que ouve, que as pessoas trazem para nós. Certo? Flávia, diga, Flávia. Abre o microfone. Eu vou tentar ser rápido. Eu sempre falo isso e me estendo, né? Mas é assim, você está falando da estrela de Davi. E ano passado, antes de eu começar uma jornada de transformações e tal, do nada eu comecei a fazer uns estudos com números e tal, e eu comecei a desenhar do nada estrelas. Desenhei o hexagrama, desenhei a de 5 pontas, desenhei de 3 pontas, e comecei a buscar os significados. Quando as minhas tias estavam aqui agora, recentemente, e eu estou aqui no meu cantinho, né, que aqui é onde eu faço as minhas leituras, faço as minhas orações e tal, eu estou na minha cabeça o tempo todo para comprar uma prateleira. E tem, hoje em dia, não sei se vocês já viram, mas tem umas prateleiras, é tipo uma estante, que ela tem esse formato, um triângulo com a ponta para cima. Eu estou com isso na cabeça, que eu quero, porque quero essa prateleira com essa ponta. Inclusive, cheguei até a comentar com a tia Neide. E aí, depois de tudo que aconteceu, vocês lembram do Oxalá, né? Da imagem que veio aqui e tal. E a imagem tem o manto de Oxalá, que faz assim. E a minha ideia, assim, intuitivamente, mas sem ligar tudo isso, era colocar a imagem de Oxalá em cima dessa ponta. Ou seja, a estante faz assim e o manto de Oxalá está fazendo assim. Isso é um hexagrama. É um hexagrama. Você só não vai, se você sobrepor ele, vai dar o hexagrama certo, né? É que ele vai estar em cima, mas é como ele vai estar em cima, mas assim, ó, normal. Mas simbolizou isso. E simbolizou. Aí a loucura da minha cabeça, que eu comentei inclusive com a tia Neide, a gente estava na pracinha, chupando sorvete, e eu falei, tia, agora que eu estou pensando aqui, esse negócio da estante com a imagem forma um hexagrama. E eu não sabia, na verdade, que tinha a ver com a Umbanda. E eu fui pesquisar. E aí eu lembro que na pesquisa, ali na hora mesmo, na pracinha, veio uma pesquisa que fala que talvez ela deriva do hebraico, nananã, e que significa escudo de Davi, por ter sido utilizada como símbolo nos escudos dos guerreiros do exército de Davi. Aí agora, com tudo isso que aconteceu, segunda-feira passada, isso acho que é uma confirmação para mim de que eu posso ser uma guerreira, uma, como é que fala? Um soldado, tipo um soldado. Sim. Porque é uma proteção. Não sei, tá vendo como as coisas são loucas? As coisas vão acontecendo comigo dessa forma, só que eu preciso compartilhar porque eu preciso de respostas. Mas veja só, Flávia, isso daí você vai ver alguns escritos, existem até pontos cantados em relação a isso, onde fala que nós somos soldados de Jesus. Todo médium potencial, ele é um soldado. E mais para frente nós vamos entender isso. Nós somos uns soldados e temos que estar pronto para a guerra. Somos soldados. Por isso que existem algumas simbologias que são simbologias de força, que representam força. Por isso que as entidades trabalham nos seus pontos riscados. Você vai ver de Herê a Exu e Pombagira, que alguns dos pontos riscados, não são todos, mas algumas entidades fazem o seu ponto e colocam uma estrela. Algumas, não são todos, mas vai ter uma ou outra que vai colocar uma estrela ali. Porque ela representa força. É a trindade, é a união, é a dualidade, é o céu e a terra, é a trindade representada como céu, a trindade representada como terra. Davi utilizava essa estrela pela simbologia, que ele pedia ajuda de Deus, mas contava com o exército, os soldados humanos aqui na terra.
É por isso que tinha no escudo desses, era assim, apontado, olha, com a segurança, com a força de Deus, mas com os soldados e a guerra aqui. Então, tem muito a ver. Muito... Mas parece loucura, mas aí o que ficou claro para mim? Que é um símbolo, ainda mais para ficar aqui, né, no meu cantinho, no meu canto, que é um símbolo não só para trazer a firmeza também, mas de proteção, né? E eu achei isso muito louco, né? Falei, nossa, mas acho que não tem nada a ver. Não, tá, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E se você olhar em muitos estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviço, que for, do lado do número da casa ou do número da sala, tem uma estrelinha de Davi. Vou prestar símbolo de proteção. Então, comece a olhar. Comece a olhar, você vai ver que tem lá uma estrelinha de Davi. O pessoal coloca. Por quê? Porque é uma proteção muito forte. É uma proteção muito forte. E é muito doido, né? Porque como as coisas vêm, e aí começa a encaixar. E justo hoje você vem me falar dessa estrela que me remeteu a 2 meses, isso que aconteceu, e eu falei, não, acho que não é coisa da minha cabeça. Faça. Consertar, amanhã mesmo eu já vou atrás dessa estante aí. Isso, é isso aí. Muito bom. Ai, que loucura, meu Deus do céu. Eita, espiritualidade danada, gente. Vai trazendo revelações. Pior que eles são homeopáticos, né? Não são alopáticos, né? Que joga tudo de uma vez só. Não, são homeopáticos. Uma gotinha hoje, um entendimento amanhã. Homeopáticos, né? É assim, não tem jeito. Espiritualidade é assim. E aí vamos juntando. Ai, Deus. Obrigada. Imagina. Vamos lá, alguém mais? Alguma dúvida? Não? Então, tá bom. Maria Neide, vou pedir gentilmente que você encerre para nós os estudos dessa noite. Serginho, peraí, deixa eu ver aqui. Serginho colocou aqui, vamos lá. A mezuzá usada na estrada das casas dos judeus. Possuía estrela de Davi. Muito verdade. Os judeus usam aquela mezuzá, que é um símbolo de boa sorte, de proteção contra maus espíritos. Ela tem a estrela de Davi. Aliás, me corrija, tipo, não sei se você assistiu o The Chosen, e eles colocam, né? É esse símbolo, não é isso? É o mesmo. Mesmo, né? É. E se você voltar em outros estudos, toda a simbologia da estrela de Davi, você pode pegar o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Também. Ele é todo... Você tem toda uma matemática, tem todo um simbolismo, um certo mistério. Tem vários desdobramentos essa estrela de Davi. Mas a mezuzá, muito bem observado, que você vê que é da época, e o próprio Jesus fazia, tá? Porque tem muitos relatos onde ele passa, ele pergunta, né? Por que não está feito naquela porta mezuzá? Ele questiona. Então, para você ver que tem uma força realmente muito grande. Bem lembrado, Serginho. Obrigado pela contribuição. Reforçou, né, Flávia? Reforçou, né? Então tá bom. Então, Maria Neide, vou pedir gentilmente que você encerre as aulas aí dessa noite. Tão abençoada. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai e agradecer por mais esse dia, o grande presente que nos foi dado, que é a vida. Agradecer por toda a nossa caminhada. Agradecer essa reunião que nós estávamos, plano material e plano espiritual. Quantos mensageiros estiveram conosco nessa reunião? E quanto que nós nos juntamos a eles, para que eles fossem a tantos lugares que se fazem necessários. Vamos agradecer a todos esses mensageiros, e que eles possam recolher todas as mazelas encontradas,
e possam levar para a sua seara, deixando assim um rastro de amor, um rastro de paz, um rastro de tranquilidade. Que possamos nos sentir seguros, porque nós formamos uma só pessoa. Quando nós estamos dando as mãos, parece que é virtual, mas não. Nós sentimos assim o calor do parceiro que está da nossa direita e da nossa esquerda. E assim nós nos sentimos assim fortalecidos. Que nosso Pai Oxalá possa abençoar cada um de nós. Que todos os orixás, cada qual no seu domínio, transmita para cada um de nós o que é a sabedoria, o que é a paciência, o que é a serenidade e o que é a luz. E possamos absorver essa luz para nós sermos um ponto de luz na nossa caminhada e para as pessoas que caminham conosco. E que possamos agradecer a nossa Mãe Iemanjá, que ela possa sim nos carregar no colo, com seu manto sagrado, nos cobrir de todos os males que possam acontecer. Que Cosme e Damião possa assim trazer para cada um de nós a alegria, a certeza de que nós não estamos gatinhando, mas já estamos assim, em pé, para nós seguirmos a nossa caminhada. E poder agradecer e dizer, em paz eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai Oxalá, muito obrigado. Pai Oxalá, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos mensageiros, muito obrigado. E aos mensageiros, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao João da Mata, muito obrigado. E ao João da Mata, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao Rosário, muito obrigado. E ao Rosário, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. E até a próxima semana, o Pai vai nos permitir. Uma boa noite. E assim seja, assim será. Boa noite para todos. Boa noite, Fiquem com boa Deus. noite. Boa noite. Tenham uma semana iluminada. Deus abençoe todos nós. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Beijo a todos. Ficam com Deus. Boa noite, hein? Beijo. Deus. Boa semana a todos. Amém. Que assim seja. Boa noite.
Oh!